Bom dia, família espiritual, povo abençoado de Deus, abençoado com todas as sortes de bênção, nas regiões celestiais, nessa região celestial aqui, porque é de fé em fé, de glória em glória. Nós agradecemos ao Pai dos nossos espíritos, que nos diz: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então diga: está tudo incrível? Eu estou cuidando de vocês. Mas um dia nós louvamos ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos pelo sono dos justos. Nós acordamos e o dia já é. É o melhor dia de nossas vidas. Vamos avantes, vamos seguros na tua palavra. Vamos praticar o bem e desfrutar do dia que se chama hoje. Louve ao Senhor, agradeça, meu amado irmão. Não fique preso à real situação que você está vivendo, que todos nós passamos por situações difíceis, mas a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa capacidade estar nele. Ele diz: assim mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se sinta triste, fale, com aquele ar de desistência, contudo, o nosso interior se renova dia a dia. A maturidade de Cristo vai sendo ativada na vida de todos nós e nós agradecemos por isso. O árbitro da vida nos diz: o jogo ainda não acabou, levanta daí, ainda tem muitos minutos para você viver, para você errar, aprender, não se permitir no erro e avançar, dizendo: está tudo incrível. E nós aqui refletimos, filtrando a graça de Deus, trazendo em poucos minutos a clareza para a gente viver a realidade da vida. Porque a responsabilidade, quando a gente está aqui caminhando, batalhando, não é de Deus. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Vamos juntos? Vamos refletir hoje? Vamos desfrutar do que Deus tem para a gente. Assistindo algumas coisas, folhetando a internet, me veio esta reflexão para compartilhar com vocês nesta manhã. E como eu venho sempre dizendo, né? A psicologia, a filosofia, tudo dado por Deus, porque é dom, se resume na palavra, se resume na bússola da vida. E há 1000 anos ele já recitava as coisas que acontecem hoje, acontecem que eu digo, a ciência fala sobre substâncias, a filosofia fala sobre algo, tudo embasado no amor ágape, o amor de Deus. E aí a natureza humana, muitas vezes, ela não quer aceitar. A natureza humana, ela quer mandar, a natureza humana quer criar situações e o homem, por não, o homem ou o ser humano, né? O homem, por não buscar, ele acaba sendo levado por vento de doutrina criado pelo ser humano. O ser humano, nós temos a mente limitada. Mas quando nós paramos para analisar o que nós falamos e o que algumas pessoas dizem como tese, né? Você vê que Paulo prega lá em Efésios 5, é um quesito muito importante. Ali, mulher, sejam submissas, sujeitai ao, ao vosso marido. Então, que ele dá um conselho também para marido: amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Só que essa palavra sujeitai, submissa, criaram-se uma tese, né?
uma ideia, uma situação que as pessoas olham isso, né? O homem é o cabeça da casa, sim, mas com sabedoria, porque o homem não manda na mulher, nem a mulher manda no homem. Não existe isso. Existem situações que um com o outro vai conversando, vai alinhando, namoro, é noivado, é casamento, em tudo, sabe? Existe uma liderança, óbvio, uma hierarquia na empresa, mas todos precisam se respeitar. Desde o dono, que ele precisa ser exemplo, isso aí já é uma hierarquia, né? Não é tanto uma tese, mas todos precisam se respeitar. A religião criou situações que são teses também. Aceite Jesus, saia do mundo, esse trabalho não é para você, esse não sei o que não é para você, isso aqui não é para você. Quando você vai estudar a palavra, a bússola da vida, não tem nada disso. No livro Gênesis, diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, como é que, um exemplo, uma pessoa que trabalha na área de direito e ela tem que trabalhar na área criminal ou qualquer área que seja, e a Bíblia diz que não é para pagar o mal com o mal, né? E vencer o mal com o bem. A Bíblia diz que se seu amigo tiver fome, dá de comer, dá de beber, se tiver sede, dá, entendeu? Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Só que ali, o advogado ele está exercendo aí o trabalho dele. E na maioria das vezes ele tem que trazer uma defesa para o cliente dele. E aí ele aceitou Jesus. Ele vai deixar de trabalhar naquela situação que ela não, ela não, ela não corrobora, né? Ela não sinca com a palavra de Deus, porque muitas vezes ele vai ali, né? Buscar um álibi para tirar o cliente dele, qualquer área que seja da situação que aconteceu. Assim é um policial, né? Deus disse para não matar, mas não matar o quê? E ele está ali exercendo a lei do homem, chegando numa situação que ele precisa exercer aquilo ali, ele vai fazer o quê? Vai levantar a mão? Então são coisas que não, a conta não fecha. Um homem é dono de depósito de bebidas. A bebida não é condenável na Bíblia. O excesso é condenável. Tudo é condenável dentro do excesso. E não é condenável por Deus. É condenável por você mesmo. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Nesse quesito, é não segundo a lei de Moisés, mas nós vivemos o ministério do Espírito. Ele vai agir na tua consciência, na região celestial. Se você come demais, você vai passar mal. Se você bebe demais, você vai passar mal, vai prejudicar os órgãos do seu corpo e vai passar vergonha. Então, tudo precisa ter sabedoria. E nesse vídeo eu vi tamanha sabedoria, extrair algo para nós conversarmos hoje aqui rapidamente, que muitas vezes acontece comigo, já aconteceu, e talvez aconteça com você. Vamos lá. Uma tese. São três situações. A tese, olha como se envolve na graça de Deus. A tese, a antíntese e a síntese. A tese é uma afirmação inicial ou uma ideia que representa uma determinada posição ou um estado de coisas. Se a gente olhar para a Bíblia, os fariseus e os escribas viviam dentro da lei, só que era uma tese, né? Uma tese que eu digo que eles pregavam, mas não viviam, eles criavam uma tese, uma situação. E no relacionamento, existe uma tese que a mulher tem que ser submissa ao homem. Quem criou isso? Não, meu amado. Não existe. Ser submissa sendo um exemplo, né? Desrespeitada, muitas vezes violentada, sem espaço para viver tudo aquilo que ela vivia com ordem e decência, porque agora ela casou e ela está
sobre a submissão do homem. Isso não existe. Tanto o homem como a mulher, porque tem muitas mulheres que querem viver isso aí. Ela traz a vida dela, né? Ela vai viver com outra pessoa e eles não buscam andar em acordo e ficam se gladiando. Uma verdadeira disputa que no final... Aí, isso são teses, né? Criaram-se uma tese que quando você aceita Jesus, você tem que largar tudo do mundo. Eu sou músico. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Eu trabalho com música, sou educador físico. O que há de ilícito? Não há. Criaram-se uma tese. Uma certa feita falaram para mim assim: Sandro, você está adorando dois senhores. Eu falei, estou adorando quem? A pessoa disse assim, você está adorando Deus e ao diabo. Eu falei, quem é o diabo? Mamon. Eu falei, você está aí, meu irmão? Primeiro você vai pesquisar, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, o que significa mamon. E esses dois senhores têm um contexto. E quando você ler, você vai ficar impactado com aquilo que você está falando, porque isso é uma tese criada nem por Deus, né? Nem pelos fariseus, nem pelos escribas, mas sim pelo homem, pela religião. Quando eu li para ele, mamon significa riqueza. Os dois senhores significa amar a Deus, né? E amar o dinheiro, a riqueza. E muitos aí vendem Jesus. O outro, nesse mesmo quesito, ele não se contentou com essa clareza. E ele veio para outra, mas do mesmo rio não pode jorrar água doce e água salgada. Eu falei, cuidado. Você leu o contexto todo? Água doce é quando você levanta de manhã, agradece. Oh Deus, obrigado Senhor por tudo. E daqui a pouco tá xingando, tá falando mal do outro, tá fofocando, tá buscando contenda. E você tá trazendo um jugo e um fardo para mim, aonde eu tenho, para a honra e glória de Deus, base. Mas calmamente ele entendeu. Eu só disse a ele, tenha cuidado para que você não venha sucumbir à vida de outras pessoas. Isso é uma tese. E eu vim com a antítese, que significa surge como uma negação ou oposição à tese, trazendo à tona contradições e conflitos. A antítese desafia a tese, revelando suas limitações. Sabe o que é a antítese? É a graça de Deus. Quando ela tira como é? Possa-se dizer assim, a graça de Deus, ela tira a glória do homem. O homem, na maioria das vezes, diz que não há glória de Deus, mas ele quer ter glória. Ele quer ter domínio. O relacionamento, não, ela não é submissa a mim, não, mas não deixa a namorada ou a esposa ir na praia com as amigas, onde ela sempre tinha aquela reunião e todas buscam se respeitar. Não deixa assim também o marido se reunir com os colegas, que todo mundo tem um dia na semana para se reunir, porque agora casou, então tudo é diferente, criando-se teses, vivendo tese. A síntese vem e diz, meu amado, como andarão dois juntos? A síntese não, a antítese. Como andarão? Quem fala isso são os filósofos. Eu extraí isso para a gente trazer a Bíblia já. A, a graça de Deus que vem confrontando, diz assim, meu amado, como andarão dois juntos se não houver acordo? Por que você está fazendo isso com ele? Por que você está fazendo isso com ela? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que você quer condenar o meu trabalho se o meu trabalho não é ilícito? Porque se fosse entrar nessas teses criadas pela religião, muita coisa teria que ser cortado. Principalmente situações que muitos não sabem, e dentro da teologia, que não existe um homem como um cargo pastoral. Mas esse não é assunto para hoje. Não existe um homem que está em cima dizendo que Deus falou com ele, porque a graça diz em Efésios 2,18 que por ele, ambos, está no plural, temos acesso em um mesmo Espírito. É muita coisa que a mente abre aqui, que se eu for falar o vídeo vai ficar muito extenso, mas o assunto é tese, antítese
E a síntese? Você vê que a tese é o quê? É a, posso-se dizer assim, é a criação de Deus, né? E a antítese é o quê? Muitas das vezes eu trouxe como a graça, mas também é o erro do homem, é a carne. Ela luta contra uma tese. Aí eu já estou indo voltado para a Bíblia. Por quê? O que foi que Deus disse lá em Gênesis? Deus disse o quê? E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Isso aqui é uma tese. Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. E aí vem um homem, né? Aí é o homem contraditório, o homem, o ser humano, a antítese, vem e estraga tudo. É assim hoje, nesse quesito, né? Deus vem, ame o próximo, viva, o reino está dentro de você, a tese de Deus, a graça. Aí vem a antítese, o homem querendo botar uma barreira para não trazer clareza. Cuidado, não sente na mesa de escarnecedores. Cuidado, se a sua esposa não está indo para a igreja, aí eles criam, né? É um ser espiritual que está dentro, acabando com tudo. Se ela é de outra religião, cuidado, que isso aí é o inimigo agindo. Não tem nada disso. Criando confusões, conflitos. Entendeu? Mas aí vem a síntese. A síntese, ela é, ela é a superação, que também se envolve na graça de Deus. É a superação da tensão entre a tese e a antítese. A síntese incorpora elementos de ambas as posições, resultando em uma nova ideia ou realidade que transcende e resolve a contradição anterior. Então, um casamento, um relacionamento, precisa viver dentro da síntese, sabe? A vida com Deus precisa ser vivida dentro da síntese, dentro da reconciliação. Ele reconciliou consigo o mundo e nos deu esta graça maravilhosa. Aí a graça, ela entra no quesito antítese, contrariando os homens hoje aí. Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. O cara vai ali, traz um jugo, traz um fardo, como tentaram trazer para mim. Mas graças a Deus, sustentabilizado pela antítese que antítese que também se envolve a graça e a síntese, eu rebati, né? Mas eu rebati, eu confrontei com sabedoria de Deus. Que você venha entender que muitas vezes as pessoas querem te julgar. Claro, você tem que entender que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Por quê, meu amado? O mundo está aí cheio de teses em todas as situações, mas na hora da prática, da síntese, estão perdendo tempo. E aqui tem uma palavra de Deus. Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, que é a graça de Deus. Este versículo, ele reforça a ideia de que a síntese, a reconciliação foi proporcionada por Cristo. Que você não viva teses contraditórias, porque a graça ela refuta. Ela está refutando situações com base bíblicas. Você vê que é com calma. Não existe o homem trazer tese e dizer que é minhas, mas as pessoas ficam submissas ao homem. Porque o dia que ele não desenvolver algo, você não caminha. E aí vem o quê? Vem a síntese, vem a antítese. A filosofia fala muito bem sobre isso. Eu gostei muito e vim trazer com você, e vim compartilhar para vocês, para a gente ter descanso aqui. Você vê que tudo, né? As pessoas falam dentro da filosofia e a Bíblia nos revela que ele nos reconciliou e deu esse ministério. Que ministério é esse? É o ministério do Espírito. Esse é o ministério que eu sempre recito aqui, Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê.
Um ótimo dia no tudo incrível de Deus, vivendo a síntese do Pai. Ele nos deu esta graça maravilhosa. Relacionamento precisa viver dentro da síntese. O homem precisa respeitar a mulher e um vai, corroborando com o outro, um vai ajudando ao outro. É isso aqui, a tese entra no conflito, né? Vem uma tese que a mulher tem que ser submissa ao homem, aí vem a antítese, vem quebrando isso e a síntese vai reconciliar os dois. Para que vocês vivam. Só porque você está recebendo mais do que a sua esposa, você vê que ela não é melhor do que você, ou que a esposa está tá recebendo mais do que o marido, você é melhor do que ele. Se o mundo está dizendo isso, deixa o mundo falar. Não caia nessas ciladas. Seja, como a graça de Deus, vivendo como na maneira da síntese. Porque no final de tudo é efêmero. Graça e paz, tudo é incrível, permitindo o Papai do Céu. Até amanhã. Forte abraço.